pessoal, tudo bem? Então eu peguei aqui, ó, cadastrei mais alguns usuários no formulário de cliente para a gente poder trabalhar com o barra de navegação aqui, ó. Então tem mais alguns clientes aqui cadastrados. A princípio não está mostrando nenhuma aqui. E quando eu seleciono um registro aqui, ele mostra os dados para mim, então no meu formulário. Se eu selecionar outra linha da tabela, ele mostra outra linha, outro registro no formulário. E esses campos, eles estão vinculados com essa tabela. Então, qualquer alteração que eu faça nessa tabela, ela é refletida nesses campos aqui. Então, como que a gente vai fazer para utilizar esses botões de navegação? Basicamente, a gente vai alterar qual linha está selecionada na tabela. E aí, com isso, os valores vão ser alterados aqui no campo, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer sem nenhuma parte de teste, tá? Só para ficar mais fácil de entender. Então, a primeira coisa, aqui no botão primeiro, eu vou dar 2 cliques nele. Aqui no botão onde abrir, eu vou fazer o seguinte, ó, int linha é igual, eu vou pôr igual a 0 aqui, mas eu vou explicar já para vocês, tá? Aqui, ó, a primeira linha da tabela sempre começa em 0. Então, é como se cada linha tivesse um número. A primeira linha é a linha 0, a segunda linha é o número 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4, e aí dependendo de quantos registros estão cadastrados, tá? Então, aqui no botão primeiro, eu estou falando linha 0, que eu quero selecionar a primeira linha, a linha 0. Esse componente aqui, que é a tabela, vou olhar aqui o nome dele, ó, ele chama Master Table. Então, vou usar esse nome. Master Table, que é a minha tabela, ponto, set, row, que row em inglês é linha, selection, interval. Então, esse comando aqui, ó, set, row, selection, interval, então, seta o intervalo de linhas selecionadas. Então, qual que é o intervalo de linhas selecionadas? Quais linhas eu quero selecionar? Aí aqui eu estou falando que eu quero selecionar da linha 0 até a linha 0, ou seja, só a linha 0. Então, com isso daqui, ele vai selecionar para mim a primeira linha. Vou clicar aqui em executar. Então, ó, não tem nenhuma linha selecionada. Se eu clicar em primeiro, ele vai selecionar a primeira linha e aí já vai mostrar aqui para mim também, tá? Bom, e se eu quiser selecionar a última linha? Vou colocar aqui, ó, int última linha. Eu criei uma variável. Qual que é a última linha? Então, a última linha, primeiro eu preciso saber quantas linhas tem na minha tabela, né? Então, mastertable.get round count. Então, round count ele vai contar quantas linhas tem na minha tabela, tá ok? Lembrando que sempre começa a contar do 0. Então, deixa eu executar aqui de novo para ficar mais fácil de entender. Vamos lá, aqui, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas na minha tabela, certo? Esse get round count vai retornar 7. Então, aqui vai estar que a última linha é 7. Mas, na verdade, o programa começa a contar de 0. Então, ó, linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6. A última linha é a linha 6. São 7 linhas, mas como começa a contar do 0, a última é 6, tá ok? Então, aqui o get round count vai dizer que tem 7 linhas, mas como começa a contar do 0 é 6, então vou pôr menos 1. Então, sempre vai ser a quantidade de linhas menos 1, porque começa a contar do 0. E aí eu repito esse master table, set row select interval, e agora eu vou falar que eu quero selecionar, então, a última linha, tá ok? Então, a quantidade menos 1 porque começa a contar do 0. Vai executar. Ó, primeira linha, última linha. Primeira linha, última linha. Tá ok? Se eu não colocasse esse menos 1 aqui, ele ia tentar selecionar a linha 7. Como não existe a linha 7, porque começa a contar do 0, ia dar um erro. E aqui que eu quero que depois vocês tentem exercitar. Aqui vocês vão ter que criar alguns ifs para garantir que não exista esse erro. Tá ok?
gente vai ver melhor aqui agora no botão, por exemplo, anterior. No botão anterior, o que a gente vai fazer? Para mim, para o anterior, eu preciso saber onde que eu estou, né? Então, int linha atual. Então, a linha atual vai ser o quê? Master table, que é a minha tabela, ponto, get selected row. Então, pega a linha, em inglês row, selecionada. Então, qual que é a linha que está selecionada agora? Ele vai dar um número para mim. E aí eu vou mandar selecionar, então, a linha anterior. Vou até colocar aqui, ó, linha anterior. É igual a linha atual, menos 1. E aí eu mando selecionar, então, a linha anterior. Tá ok? Então, linha anterior, linha anterior. Para a próxima linha é a mesma coisa. Ctrl C, então, próximo. Ctrl V, então, a linha atual, linha que eu vou chamar de posterior. Eu vou selecionar aqui a variável, vou apertar Ctrl R, ele permite com que eu altere o nome de todas as variáveis, tá? Então, vai alterar o nome dessa, dessa e dessa. Linha posterior. Então, já trocou o nome das 3 variáveis. A linha posterior, o que é? É a linha atual mais 1. Tá ok? Então, ele vai selecionar a próxima linha. Executar. E agora sim, ó. Então, primeiro, último, anterior, posterior. Ou próximo, tá? Então, aqui também vai estar funcionando. Primeiro, último, anterior, para frente. Veja que está mudando os registros. Qual que é o problema aqui? Isso seria o mundo ideal, né? Sem erros nenhum. Então, se eu clicar aqui em primeiro, primeiro já é a primeira linha. Se eu clicar aqui em anterior, o que vai acontecer? Ele vai tentar ir para uma linha antes dessa. Como não existe, eu vou ter um erro. Então, dá uma olhada aqui, ó, que nessa saída minha, eu tenho uma parte de texto em preto aqui, que é algumas informações. E se eu clicar em anterior, ó, ele vai gerar um monte de erro aqui para mim. Ó. Então, isso daqui é erro. Aí ele vai dizer aqui que... Vamos dar uma olhada aqui no erro. Que a linha, o índice da linha está fora de range, então está fora do limite. Então, estourou, né? Não existe aquela linha. E aí, então, eu peço que vocês tentem fazer aqui, então, alguns ifs para evitar isso. Então, para verificar se a linha anterior que a pessoa quer usar está dentro do limite ou não. Tá ok? Então, fica aí como um exercício de casa para vocês. Então, vamos terminar essa aula por aqui e até a próxima aula.